Vamos agora com notícias internacionais. Segundo a principal agência de notícias da Coreia do Sul, investigadores devem executar um mandado de prisão contra o presidente afastado do país, Yoon Suk-yeol, ainda nesta quinta-feira. O político prometeu lutar até o fim, enquanto é investigado pela tentativa de impor lei marcial. A Priscila Yasbeck, nossa correspondente, está acompanhando essa expectativa, Priscila. Havia, no primeiro momento, a informação de que até o fim dessa semana esse mandado de prisão ele seria cumprido. E agora, a agência de notícias da Coreia do Sul, a principal delas, já traz a informação de que ainda hoje esse mandado será cumprido. Mais uma vez, bom dia para você. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Essa informação, então, que chega da principal agência de notícias do país de que Yoon Suk-yeol pode ser, então, preso hoje, depois do mandado de prisão que foi emitido na terça-feira. O escritório de investigação de corrupção para funcionários de alto escalão que emitiu esse mandado de prisão depois que o presidente afastado da Coreia do Sul foi acusado de incitação à insurreição e também de insubordinação por não ter acatado a ordem para comparecer à justiça por 3 vezes para um interrogatório depois que ele decretou a lei marcial no último dia 3 de dezembro. Também há uma manifestação em apoio ao presidente sul-coreano e ele respondeu aos seus apoiadores dizendo que devido às forças internas e externas infringindo a soberania, as atividades de grupos antiestatais, a Coreia do Sul está agora em perigo, foram as palavras então de Yoon Suk-yeol, e ele disse que com vocês lutaria até o fim para proteger o país, se referindo então aos manifestantes, aos apoiadores que se reuniram em frente à residência oficial. O advogado de Yoon também disse hoje que se a polícia tentar executar o mandado, o Serviço de Segurança Presidencial pode prendê-los sob acusação de abuso de poder e também obstrução de deveres oficiais, e também disse que a equipe de defesa de Yoon entrou com uma liminar para suspender o efeito do mandado de prisão, chamando o mandado de ilegal. Trazendo um retrospecto do que está acontecendo nessa que é a maior crise institucional da Coreia do Sul desde a democratização, no final da década de 80, no dia 3 de dezembro, o presidente Yoon Suk-yeol decretou a lei marcial, que é uma lei que restringe o acesso a direitos civis, substitui a legislação normal por leis militares, com limitações à imprensa, ao parlamento e às forças policiais, e com isso a Coreia do Sul voltou a ficar sob regime militar por poucas horas, por 6 horas apenas, mas pela primeira vez em 45 anos, lembrando os sul-coreanos sobre o período difícil de ditadura militar pelo qual eles passaram há algumas décadas. Depois da decretação dessa lei marcial, o país mergulhou numa enorme crise política. No último dia 14 de dezembro, o parlamento aprovou uma moção de impeachment contra o presidente que o suspendeu e o afastou temporariamente das suas funções. Depois disso, o primeiro-ministro sul-coreano assumiu o cargo como presidente interino, mas também foi afastado no dia 27 de dezembro e atualmente a Coreia do Sul está sendo comandada, liderada pelo ministro das Finanças, Choi Son-mo, que inclusive teve que lidar com a crise gerada pelo pior desastre aéreo, pelo qual o país já passou com a queda do voo da Jeju Air no domingo, que deixou 179 mortos. Esse é o primeiro mandado de prisão emitido contra um presidente em exercício na Coreia do Sul e ele é acusado de abuso de poder e incitação à insurreição. Também há uma percepção, Carol, e isso acontece por causa de outros momentos políticos importantes na Coreia, de que políticos importantes em alguns momentos não conseguem, não são presos, porque existe uma defesa tanto por parte dos seus assessores quanto de manifestantes. Então, em outros momentos também, anteriormente, políticos importantes não foram presos, por isso havia essa dúvida se de fato Yoon Suk-yeol ele ia ser preso ou não, e esse mandado de prisão ele vai até o dia 6 de janeiro. Uma última informação ainda é que, apesar de Yoon Suk-yeol ter sido afastado no dia 14 de dezembro, o impeachment precisa ser confirmado pelo Poder Judiciário. E atualmente há apenas 6 juízes no banco de 9 membros do Tribunal Constitucional. Se apenas um deles rejeitar o impeachment, ele não vai ser destituído e esse impeachment é invalidado. Então, também
Um dos argumentos da defesa de Yoon Suk-yeol é que o Tribunal Constitucional primeiro precisa aprovar esse impeachment para que ele seja afastado. Também seus advogados dizem que ele não compareceu às intimações feitas pela Justiça, justamente porque eles consideram esse mandado ilegal e consideram também que ele poderia correr algum tipo de risco ao se apresentar à Justiça. Eu volto com você, Carol. Obrigada, Priscila Asbeck, trazendo para a gente o destaque internacional. Olhos voltados hoje para a Coreia do Sul, também para o que as agências internacionais por lá estão falando.